Radar Esportivo, com Gustavo de Simas. Alô, turma! Tudo bem? Sextou, turma, e o Radar Esportivo chegou, trazendo sempre as informações, os destaques do mundo do esporte, muita coisa pra gente conversar, aquele papo pra gente bater, enfim, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez. Ó, já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? No Portal Galera Mix do YouTube, tá? Deixa o seu like, tá bom? É muito importante pra gente. O sininho ativado também é muito importante. Sempre que tiver alguma novidade aí do Portal Galera Mix, você já sabe, né? Aqui no YouTube você pode acompanhar também. E no site, você pode acompanhar o nosso podcast também. Enfim, você interage conosco, acompanha o nosso Radar Esportivo da forma que você preferir, tá certo? Então vamos falar de esporte? Vamos trazer aqui, eu vou começar aqui rapidinho pela Série D. A gente está tendo jogos do Campeonato Brasileiro da Série D, com catarinenses jogando, inclusive. Amanhã Joinville vai jogar. Joinville joga com o Caxias às 5 da tarde. 5 da tarde. Jogos aí válidos pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Tá? Brasileirão Série D. Rolando amanhã, né? O jogo do JEC, do Joinville. E também domingo tem confronto catarinense. Marcílio Dias e Atlético Tubarão. Atlético Tubarão e Marcílio Dias, os jogos da Série D do Campeonato Brasileiro. A gente vai repercutir mais sobre a Série D. Na segunda-feira a gente traz as novidades, então, do Brasileirão Série D, que tem catarinense em campo. Vamos agora para a Série C, então, trazendo novidades da Série C. Tivemos jogos no meio da semana, no início da semana, né? O jogo foi na segunda-feira, um jogo que envolveu os catarinenses, Brusque e Criciúma e Brusque, e o Brusque levou a melhor, 3-1 em cima do Tigre. O Brusque leva a melhor, vence e se mantém bem na tabela, fazendo uma grande campanha nessa Série C de Campeonato Brasileiro. O Brusque segue firme, segue forte, segue fazendo um bom campeonato na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, boa vitória do Bruscão. O Criciúma precisando se recuperar. O Criciúma vem tropeçando muito, está tentando se acertar na Série C, que é um campeonato difícil, um campeonato complicado. O fato é que o Brusque levou a melhor nessa partida. Brusque volta a campo, joga com o Ipiranga no domingo. Com o Ipiranga no domingo, 3h30 da tarde. O Criciúma também volta a campo pela Série C do Campeonato Brasileiro, também nesse final de semana. Domingo, jogo contra o Londrina. Portanto, Criciúma jogando com Londrina, Brusque enfrenta o Ipiranga e, assim, a vida segue. Assim, o bonde anda pela Série C do Campeonato Brasileiro. E, claro, a gente vai repercutindo, trazendo aí sempre as informações para você, né? Os catarinenses buscando uma melhor colocação, buscando também o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Brusque vem muito bem, né? Brusque vem muito bem na Série C, vem embalado, conseguiu uma boa vitória, tem que manter esse desempenho, né? Para ficar entre os 4 melhores e, consequentemente, conseguir obter o acesso para a Série B do Brasileirão. Já o Criciúma vai precisar melhorar aí, vai precisar de bons resultados para poder brigar, para poder também se classificar para a próxima fase do mata-mata, as quartas de finais, né? Que nós vamos ter, para sabermos quem serão os 4 times que vão para a Série C do campeonato, para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Portanto, a gente traz os destaques aqui dos catarinenses na 3ª divisão. Bom, vamos começar aqui. A gente vai trazer hoje, já começando com a Série A. Nós vamos falar dos jogos da Série A do Brasileiro, afinal de contas, nós tivemos rodada nesse meio de semana, né?
tivemos rodada aí nesse meio de semana, jogos que foram muito importantes, teve clássico, teve um monte de coisa aí acontecendo pela Série A, e a gente começa a repercutir a partir de agora aqui no nosso podcast, do nosso Radar Esportivo. Começando com Santos e Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Neoquímica Arena, tivemos, portanto, o clássico que terminou empatado em 1-1. Corinthians e Santos terminou empatado em 1-1 o jogo do Corinthians com o Peixe. O Santos, que veio completamente desfigurado, desfalcado, Santos com uma série de problemas para esse jogo, jogadores lesionados, enfim, o técnico estava suspenso, enfim, outros jogadores também por cartões amarelos, enfim, não puderam jogar. O Santos, desfigurado, jogou com o Corinthians, e o Corinthians que não vive uma boa fase no Campeonato Brasileiro, né? A fase do Corinthians é muito ruim, a fase do Corinthians é muito fraca, é péssima, né? E o Corinthians não conseguiu mais uma vez jogar um bom futebol. O Santos, mesmo com vários problemas, com várias dificuldades, conseguiu complicar a vida do Corinthians, e o Corinthians não conseguiu vencer, jogando um futebol fraquíssimo, né? O Corinthians, impressionante como o time não consegue produzir, não consegue engrenar, não consegue encaixar o time, né, do Corinthians, né, que está numa situação muito desconfortável na tabela. Então, esse jogo, né, foi 1-1, portanto, empate, jogo na Neoquímica Arena. Também o Coritiba, né, o Grêmio jogou com o Coritiba 2-1, vitória do Tricolor Gaúcho. O Grêmio volta a vencer no Campeonato Brasileiro, né? Grêmio que, né, time que se espera sempre que possa estar na parte de cima da tabela, que possa estar brigando por importantes, né, posições pelo título do Brasileiro, mas também é uma equipe que ainda não engrenou, né? O Grêmio ainda também não aconteceu nesse Brasileirão. Ganhou do Coxa, venceu o Coritiba, é bem verdade, né, uma vitória importante. O Coritiba segue lá embaixo, né? Coritiba segue lá embaixo da tabela, na Série A do Campeonato Brasileiro, né? E evidentemente o Grêmio conseguiu uma vitória importante para ele, né? Para ganhar confiança também o time do Renato Gaúcho. O Grêmio que tinha empatado com o Internacional no sábado, né? No final de semana, aí o jogo foi 1-1 em casa na Arena do Grêmio, né? Boa vitória do Grêmio, então. Aí a gente também destaca o jogo envolvendo Flamengo e Sport. Olha, o Flamengo venceu, hein? Flamengo venceu 3-0, grande vitória do Flamengo. Pedro em ótima fase, Pedro num momento realmente espetacular, né? O Pedro que vem fazendo gol à beça aí no Flamengo, ele que veio de empréstimo no começo do ano da Fiorentina, e é um jogador que tem feito gols, que vem correspondendo, que vem dando trabalho aí, né, para os adversários. É um belíssimo atacante, o Pedro. E o Flamengo que volta a ter bons resultados e está chegando. Flamengo está chegando, Flamengo vem conseguindo engrenar na competição, né? E consegue aí um importante resultado, 3-0, vitória contra o Sport de Recife. O jogo foi no Maracanã na quarta-feira. Bom resultado, boa vitória do Mengão. Aí a gente destaca também, rapaz, o Bahia, né? O Bahia fez 3-0 no Vasco. Boa vitória, grande vitória do Bahia, conseguiu sair da zona de rebaixamento, dar uma tranquilidade para o time, também para o trabalho do técnico Mano Menezes, né, que chegou há pouco tempo aí no Bahia, né, e está tentando arrumar a casa, está tentando acertar o time. Uma boa vitória
do time baiano, né? O Bahia consegue um grande resultado contra o Vasco da Gama. O Vasco da Gama perdendo mais uma série de jogos sem vencer. E essa derrota foi tão sentida que sim, adivinha o que aconteceu? Queda de técnico. Fim do ramonismo. Ramon Menezes não é mais o técnico do Vasco da Gama, foi demitido ontem, após aí, né, o Vasco levar esse sacode, né, o Vasco que vem de partidas muito ruins nos últimos jogos. Agora, também, enfim, é preciso ter paciência. A gente sabe como é o futebol brasileiro, a gente sabe da cultura, da pressão. Agora, o Vasco não tem esse elenco todo, né? O Vasco, quando começou o campeonato, foi uma grande surpresa. Ele estava jogando acima do que se esperava dele, né? Porque, evidentemente, todo mundo sabe das limitações que tem o time do Vasco da Gama. E, claro, chega uma hora que não tem treinador que resolva, que não tem comandante que resolva, e o Vasco começa a sentir as suas, né, perder desempenho, perder qualidade devido às suas limitações técnicas, né? Os resultados começam a não aparecer, enfim, mas aí o camarada perde 3 ou 4 e enfim, é demitido. Foi o que aconteceu com o Ramon Menezes, que, repito, não é mais técnico do Vasco da Gama, caiu a casa para o Ramon, né? O Vasco, portanto, não tem mais o ramonismo. Aliás, protesto, enfim, torcida chiando, assustando de certa maneira os jogadores, é uma coisa, enfim, que vem sendo recorrente no futebol brasileiro. Portanto, nós tivemos, né, esse resultado. O São Paulo também meteu 3-0 o Atlético Goianiense. Boa vitória do São Paulo. Fernando Diniz muito pressionado pelas últimas atuações. O time que foi eliminado na primeira fase, na fase de grupos da Libertadores, né? E o São Paulo teve que dar uma satisfação para o seu torcedor, teve que vencer aí a partida, né? Enfim, para que a casa não caísse por lá, porque o Fernando Diniz ainda está pressionado, né? Se perder mais uma, voltam as críticas novamente. O futebol brasileiro, repito, infelizmente não há convicção. A convicção no futebol brasileiro, a filosofia de trabalho é uma só: resultado, custe o que custar. E aí, às vezes, a gente vê, né, jogos ruins, times mal treinados, enfim, uma série de coisas, né? Mas o São Paulo, por enquanto, está bancando o Fernando Diniz. Está bancando, e 3-0, portanto, em cima do Atlético Goianiense. Fluminense, olha o Fluminense, hein? 4-2 em cima do Goiás. Boa vitória do Flusão, boa vitória do Fluminense, que consegue aí um grande resultado importante, que deixa ele ali no G6, né? Deixa o Fluminense numa situação, inclusive, né, de estar brigando, de estar classificado hoje já para pré-Libertadores. Do Fluminense é o 6º colocado, portanto, no Campeonato Brasileiro da Série A. Boa vitória do Fluminense em cima do Goiás que segue lá embaixo. Tem alguns jogos a menos, é verdade, mas a fase não é boa. O Anderson Moreira, que chegou lá, ainda não conseguiu vencer no comando, né, nesse retorno aí ao comando do Goiás, do time esmeraldino, tá certo? Então, uma boa vitória aí, né, do Fluminense em cima do Goiás. Nós tivemos também na quarta-feira, o Botafogo vencendo o Palmeiras. Botafogo fazendo 2-1 para cima do Palmeiras. Que resultado, hein? Que resultado. O Botafogo consegue uma vitória importante, né? O time já estava aí há várias rodadas sem vencer, né? 9, 10 rodadas aí sem vencer, enfim, e a pressão era muito grande, né? O Bruno Lazzaroni também conseguindo vencer a primeira no comando
do Botafogo. E foi um jogo bastante interessante. No primeiro tempo não aconteceu muita coisa, mas no segundo tempo o Botafogo abriu 2-0, o Botafogo fez 2-0, depois o Palmeiras conseguiu descontar com o William, diminuiu com o William, e aí o Palmeiras teve um pênalti. Nós tivemos aí a questão do VAR mais uma vez sendo acionada, né? O VAR sendo acionado, o pênalti foi marcado em cima do próprio William e que foi para a cobrança. Aí o Diego Cavalieri, que foi quem cometeu o pênalti, o Diego Cavalieri fez pênalti no William, o goleiro do Botafogo se redimiu, defendeu, né, e conseguiu evitar o gol de empate, que seria o gol do empate do Palmeiras, né, naquela partida. Portanto, o Botafogo consegue uma importante vitória contra um time que ainda não havia perdido no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras era o único invicto ainda, o time comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, nessa quarta-feira, 2-1 jogo no Rio de Janeiro. Boa vitória, portanto, do Palmeiras, do Botafogo em cima do Verdão do Palmeiras. Vamos falar aqui de Fortaleza e Atlético Mineiro. Fortaleza do Rogério Ceni contra o Atlético Mineiro, comandado pelo Sampaoli. E o Fortaleza levou a melhor, hein? Rogério Ceni levou a melhor no confronto com o Sampaoli. Fortaleza fez 2-1 em cima do Galo. Fortaleza ganhou o jogo, inclusive, com 1 a menos. Fortaleza ganhou o jogo com 1 a menos. Uma grande vitória do time do Rogério Ceni, um importantíssimo resultado fundamental, resultado importante, um resultado muito bom para o Fortaleza, né? Que venceu o líder do campeonato, Atlético Mineiro, que segue ainda como líder, tem um jogo a menos, né? O Atlético Mineiro perdeu, mas ainda é o líder da competição, o time do Sampaoli, que foi derrotado, repito, pelo Fortaleza, comandado pelo Rogério Ceni. Rogério Ceni que até agora levou a melhor em todas aí, né, em muitos confrontos com o Jorge Sampaoli, né, enfim, 2 bons técnicos, o Sampaoli, técnico argentino, e o Rogério Ceni, além de ter sido um grande goleiro, é uma das principais promessas aí dessa nova geração de técnicos brasileiros. Rogério Ceni, portanto, fazendo, né, um bom trabalho no Fortaleza. Esses jogos de quarta-feira. Olha, ontem tivemos jogo sem gols, empatado inclusive, Ceará Atlético Paranaense. Enfim, não foi bom nem para um e nem para outro. O jogo ficou no 0-0, resultado ruim para ambas as equipes, né? Atlético Paranaense, portanto, o jogo foi inclusive na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense empatou em casa 0-0 com o Ceará. E aí nós tivemos ontem também o Internacional, encarando o Bragantino. Internacional venceu 2-0, né? Venceu 2-0 aí o Bragantino. Boa vitória do Inter que já estava algumas partidas sem vencer e que consegue, consequentemente, aí a vice-liderança, né? O Inter foi a 25 pontos. Boa vitória do Colorado contra o Bragantino, que segue lá embaixo. A fase do Bragantino é muito ruim, é fraquíssima, né? O time não se acerta, não tem jeito. E nós vamos ter mais jogos aí nesse final de semana, né? A 15ª rodada está pintando por aí, Campeonato Brasileiro Série A. Já vamos começar com o clássico amanhã. Vasco e Flamengo em São Januário. Que jogo! O Vasco no momento conturbado, complicado, vai ter eleição, demitiu o técnico, enfim. Vamos ver o que acontece, vamos ver como é que as coisas se desenrolam aí nesse jogo, nessa partida amanhã, clássico, portanto, Vasco e Flamengo, bom jogo das 5 da tarde, portanto, amanhã, válido aí pela Série A do Brasileiro. Às 7 da noite tem Palmeiras e São Paulo, outro clássico, outro pega, hein? Outro jogo difícil. Olha, quem perder aqui, a crise se estabelece, né? É clássico, é jogo importante, é jogo duro, um jogo realmente bastante complicado, né?
grande clássico, portanto, do futebol paulista. No Couto Pereira tem Coritiba e Fortaleza. Coritiba na parte de baixo da tabela. Campanha muito ruim, né? Até agora não se acertou ainda na competição. O Coxa encarando o Fortaleza. Fortaleza que está embalado. Fortaleza que vem de vitória contra o líder. Derrotou o líder da competição, derrotou o Atlético Mineiro. Grande jogo, portanto. Coritiba e Fortaleza, jogo das 7 da noite. E falando em líder, sim, o líder joga amanhã. O Atlético Mineiro encara o Goiás, jogo das 9 da noite no Mineirão. Tem Atlético Mineiro e Goiás. O líder contra o Lanterna. E aí, quem é que leva melhor? Campeonato Brasileiro, a gente sabe que tem de tudo, né? Então vamos ver o que o Galo apronta amanhã, se o time do São Paulo vai manter aí a sequência que vinha até o jogo contra o Fortaleza, né? Mas o fato é que nós teremos Atlético Mineiro e Goiás, um bom jogo. E olha, se o Atlético Mineiro perder e o Internacional ganhar o seu compromisso, né? Ganhar o seu compromisso, o Inter pode passar. Então vai ser um bom jogo, né? Uma boa rodada, uma rodada interessante. Tem Atlético Mineiro e Goiás, jogo no sábado, né? Às 9 da noite. Domingão, vamos lá, no Maracanã tem Fluminense e Bahia, jogo das 4 da tarde. Fluminense que vem de vitória, vem de um 4-2 em cima do próprio Goiás, né? Vem no G6 da competição, um bom resultado para o Flusão. E o Bahia também vem de vitória. Bahia fez 3-0 no Vasco, né, que provocou inclusive a queda do técnico do Vasco. Uma boa vitória, o Bahia conseguiu sair ali da zona da confusão, apesar que está todo mundo empatado, está tudo embolado ali no meio da tabela e a zona do rebaixamento, né? Mas vai ser um bom jogo, portanto, Fluminense e Bahia, jogo das 4 da tarde, provavelmente jogo da TV. Santos e Grêmio também se enfrentam às 4 da tarde, jogo na Vila Belmiro. Boa partida, né? O Santos, que vem de um empate com o Corinthians, está ali, está próximo do G6, está brigando, encarando o Grêmio, que também tenta uma ascensão no Campeonato Brasileiro da Série A. Então vamos ter um bom jogo. Santos e Grêmio. Quem leva melhor, o Cuca ou o Renato Gaúcho? Vamos ver o que acontece nesse jogo, né? O que rola nessa partida aí envolvendo Santos e Grêmio. O jogo na Vila Belmiro. Jogo, portanto, no domingo. Jogo das 4 da tarde. A gente também destaca ainda Sport Recife e Botafogo. Jogo às 6h15. Jogo no Recife, na Ilha do Retiro, né? Sport Recife e Botafogo, bom jogo também. O Sport vem de derrota, né? Perdeu para o Flamengo 3-0. Encara o Botafogo, que vem motivado, ainda segue ali embaixo no Z4, mas venceu o Palmeiras, né? Venceu o Palmeiras, o Botafogo, que já não vencia há algum tempo e conseguiu uma boa vitória, portanto, contra o Palmeiras. Sport Recife e Botafogo, jogo também aí das 6h15 da tarde. Vai ser bacana, vai ser com certeza, né, uma partida importante, né, para o Campeonato Brasileiro, nas pretensões das duas equipes. Nós vamos ter ainda também, válido pelo Campeonato Brasileiro, nós vamos ter o Ceará jogando com o Corinthians, às 8h30. Ceará joga com o Corinthians, jogo também bastante equilibrado, o Corinthians precisando vencer, Corinthians que está na parte de baixo da tabela, né? Corinthians que quer sair dali, é um confronto direto, né? O Corinthians jogando no Castelão, Ceará e Corinthians, jogos aí que são duríssimos, né? Complicados, e evidentemente, né, a parada não vai ser fácil. O time grande, quando está perto do Z4, quando está próximo da zona de rebaixamento, a pressão aumenta. O time grande ele tem muita dificuldade de lidar, né, com a situação de você brigar para não cair, é muito complicado, né? Nós vamos ter também Bragantino, Atlético Goianiense e Bragantino jogando no domingo também, né? Vão se enfrentar. E ainda nós temos
o jogo também das 8h30 da noite, Internacional e Atlético Paranaense. É um jogo interessante, porque o Inter é o vice-líder hoje. Então, o Internacional, dependendo, por exemplo, do jogo de amanhã do Atlético Mineiro, pode, inclusive, estar assumindo a liderança, né? Ou tá pelo menos encostando ali, né, no Atlético Mineiro. Vamos ver o que acontece nessa 15ª rodada de Campeonato Brasileiro, que promete grandes emoções aí, o Brasileirão sempre bombando. O Brasileirão é aquela gangorra, tá todo mundo em crise, né? Pede 2, pede 3, o fogo no parquinho já começa, né? Então, a verdade é que nós temos sempre muita emoção, é o campeonato mais equilibrado, certamente. A gente traz, portanto, agora a classificação do Campeonato Brasileiro, da Série A, que já tem aí 14 rodadas completadas. E claro, o líder, né, a gente começa destacando o líder Atlético Mineiro com 27 pontos, é o primeiro colocado. Vem o Inter com 25 na segunda posição, Flamengo é o terceiro, na quarta posição vem o São Paulo, o Palmeiras é o quinto colocado e fechando o G6, o Fluminense na sexta posição. A sétima colocação vem com o Santos. Santos vem na sétima colocação. A oitava posição é do Sport Recife. Na nona posição vem o Fortaleza. O 10º colocado é o Vasco da Gama, fechando a primeira parte da tabela. 11ª posição vem aí o time do Grêmio. O Grêmio é o 11º colocado. 12º Atlético Paranaense. Aí, ó. A galera com 15 pontos, né? Grêmio, Atlético Paranaense. O Bahia também com 15, é o 13º colocado. Na 14ª posição vem o Ceará. Na 15ª posição, o Corinthians. O 16º Atlético Goianiense. E o Botafogo, 17º colocado. Todo mundo com 15 pontos. Tá equilibrado, hein? Campeonato Brasileiro é essa gangorra mesmo. 18º colocado é o Coritiba, o Coxa Branca, na 19ª posição, né? O Coritiba com 12, Bragantino com 12 pontos, é o 19º, e na lanterna o Goiás com 9 pontos. A fase do Goiás não é boa, né? O Goiás segue aí na lanterna. Tem vários jogos a menos, se não me engano, 3 jogos a menos, mas a fase não é boa, né, para o time do Goiás. Valendo. Bom, falamos de Série A, agora a gente fala então do Campeonato Brasileiro da Série B, que teve jogos aí movimentando essa semana, enfim, outras partidas no finalzão de semana também, e a gente já vai repercutindo aqui. Olha, na terça-feira, o Avaí jogou com o Brasil de Pelotas, venceu 2-1, uma boa vitória para o Avaí, e que dá uma boa condição, né, para o time. Uma vitória que dá confiança, uma vitória que traz o Avaí, né, a uma situação, né, mais tranquila na competição, né? O Avaí que veio de uma derrota, né, antes desse jogo, e agora, portanto, com o Brasil de Pelotas conseguiu vencer, né, e joga amanhã, né, o Avaí joga amanhã com o Vitória da Bahia, joga fora de casa com o Vitória da Bahia, né, no estádio do Barradão, joga fora de casa, portanto, né, contra o Vitória, jogo das 16h. Quem sabe o Avaí pode conseguir uma vitória importante, um resultado positivo amanhã pela Série B. Seria muito bom para o Avaí engrenar, para o Avaí ganhar confiança, né, e com certeza se aproximar do G4, né? Então o Avaí pode aí fazer um bom resultado, tem time para isso, tem qualidade para isso. Bom, o Figueirense na terça-feira havia jogado, né, perdeu o seu jogo por 3-0, né, perdeu aí a partida para o CSA. A Chapecoense havia vencido lá na terça-feira o Botafogo de Ribeirão Preto, 1-0, e as duas equipes se enfrentaram hoje, o jogo agora das 16h, né? Chapecoense e Figueirense se enfrentaram no estádio Orlando Scarpelli, né? Figueirense e Chapecoense, porque o Figueira foi o mandante do jogo, e o Figueirense acabou empatando com a Chapecoense 0-0, um jogo muito fraco, né? Um jogo que
um jogo tecnicamente, nós não tivemos grandes acontecimentos, enfim, um jogo que nós esperávamos mais. É claro que o Figueirense, diante de todos os problemas que o Figueirense teve, né, desfalques, enfim, o time já tem muitas limitações, e ainda com o desfalque a coisa fica muito mais complicada. O 0-0 para o Figueirense, assim, por mais que o Figueirense esteja no Z4, na zona do rebaixamento, mas conseguiu empatar com o vice-líder, né? Então, um bom resultado. Ou pelo menos foi menos pior para o Alvinegro do Estreito. O Chapecoense se mantém no G4, se mantém aí na primeira parte, né, na parte de cima da tabela dessa Série B. Então, os catarinenses já jogaram, enfim, o Figueirense, agora o Figueirense vai voltar a jogar, né, vai jogar amanhã com o Vitória. O Figueirense volta a jogar na semana que vem, quarta-feira, jogo vai ser no período da tarde, né, contra o Sampaio Corrêa, jogo que está atrasado, inclusive, um jogo para o Figueirense vencer, né, é um jogo fora de casa, é um jogo duro, né, mas o Sampaio Corrêa, que inclusive venceu o Cruzeiro, está afundando o Cruzeiro, né? Mas o Figueirense precisa buscar um bom resultado. Não é uma situação confortável que o Alvinegro do Estreito vive, não. É uma situação muito difícil. O time do Figueirense com muitos problemas e precisa buscar aí um bom resultado, tá certo? Então aqui a gente vai trazendo os destaques dessa Série B do Campeonato Brasileiro. O líder continua sendo o Cuiabá, que vem na primeira colocação, né? A Chapecoense é a segunda colocada, né? Na terceira posição vem a Ponte Preta, né? E fechando o G4, o Juventude na quarta colocação. Na quinta posição vem o Paraná, o sexto colocado é o América Mineiro, na sétima colocação vem o Operário do Paraná, o Operário de Ponta Grossa, na oitava posição vem o CRB, o nono colocado é o Avaí, que joga, repito, amanhã com o Vitória da Bahia, e claro, fechando a primeira parte da tabela vem o Confiança na décima posição. Na 11ª posição, o Vitória da Bahia, 12º colocado CSA, que vem aí logo em seguida. Na 13ª posição, nós temos o Timbu, o Náutico, 13º colocado. Brasil de Pelotas é o 14º. Na 15ª posição vem o Sampaio Corrêa. O 16º é o Botafogo de Ribeirão Preto. Aí vamos aos times que estão na zona de rebaixamento, com 14 pontos. O Figueirense é o 17º, né? 19º, o Cruzeiro. O Cruzeiro é o 19º colocado. O 18º colocado, né? O Cruzeiro é o 18º colocado. O 19º é o Bugre, o Guarani na 19ª posição, penúltimo. E na lanterna, o Oeste com apenas 6 pontos. Oeste que até agora vem sendo o saco de pancadas da competição. Então, esses foram os destaques da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, agora nós vamos falar de seleção brasileira, entrando em campo daqui a pouquinho na Neoquímica Arena, jogo contra a Bolívia, 9h30 da noite. A bola rola para Brasil e Bolívia, é a estreia da seleção brasileira nas eliminatórias. Sim, Brasil conta com o Neymar. Neymar era dúvida para a partida, parece que se recuperou a tempo. Enfim, a expectativa é que o atacante brasileiro, o craque do time brasileiro, vá para o jogo, né, contra a seleção boliviana. Então, Brasil faz a sua estreia, é um jogo para o Brasil ganhar, é um jogo para o Brasil ganhar e jogar bem, né? O Brasil não pode se dar o luxo de tropeçar contra a Bolívia, com todo respeito. O Brasil tem que fazer a sua obrigação é vencer, né? E vencer bem. Está na hora da seleção brasileira se reconectar com o seu torcedor, né? De apresentar alguma coisa diferente. O Brasil precisa apresentar um futebol diferente, né? As últimas exibições da seleção brasileira foram a coisa de dar sono. Partidas fraquíssimas no final do ano passado. Qualquer coisa estava mais bacana de se assistir do que o jogo da seleção brasileira. Então hoje o Brasil precisa começar bem essa eliminatória. O Brasil joga com a Bolívia e tem que vencer o jogo.
tem que vencer o jogo. O Brasil tem a obrigação de vencer a seleção boliviana, né? Terça-feira tem confronto com o Peru também, enfim, o jogo vai ser fora de casa, mas a estreia hoje é com a seleção boliviana na Neoquímica Arena, né? O Brasil que já não conta com o Alisson, o goleiro está machucado do Liverpool, né? Então o Brasil tem esse desfalque, e o Neymar vai para o jogo, né, que era a grande dúvida do técnico Tite para essa partida. O Brasil conta com o atacante, né, do PSG, do Paris Saint-Germain. Então nós vamos ter esse jogo, a estreia das eliminatórias, que para muitos, na verdade, é a estreia do Brasil na Copa do Mundo, porque, obviamente, se não passar pelas eliminatórias, se não classificar, não joga a Copa do Mundo do Catar de 22, né? Então o Brasil, que é a única seleção que participou de todos os mundiais, né? Agora começa a sua trajetória hoje, começa, né, às 9h30 da noite, daqui a pouco o jogo contra a seleção boliviana na Neoquímica Arena em São Paulo. Já tivemos a seleção argentina jogando ontem, teve vários jogos acontecendo também, né? A Argentina, que inclusive começou vencendo o Equador 1-0, também um joguinho bem mais ou menos, hein? Joguinho bem fraco. A Argentina com gol de pênalti aí, acabou vencendo a partida, a seleção equatoriana. E o Brasil hoje tem aí que cumprir, né? Tem que fazer um bom resultado com a seleção boliviana. Torcedor brasileiro espera isso. Torcedor brasileiro, né? A seleção brasileira precisa ter identidade novamente com o torcedor, né? Afinal de contas, você tem jogadores que saem muito cedo do Brasil e que talvez não tenham mais aquela identidade, né? E juntamente com um futebol, com um futebol fraco, futebol aquém que a seleção, né, da expectativa, né, da seleção brasileira, né, um futebol muito abaixo do que o torcedor, de um modo geral, se acostumou a ver da seleção brasileira em outrora, né, nos velhos tempos. A seleção brasileira deu muito orgulho, é a seleção mais vezes campeã do mundo, né? Mas precisa reencontrar o caminho do bom futebol, né? Então esperamos que comece hoje esse jogo contra a seleção boliviana, repito, em São Paulo, na Neoquímica Arena, 9h30 da noite. Enfim, o torcedor vai poder acompanhar essa partida, né? Essa partida sim terá transmissão na TV aberta, na TV Globo. Enfim, terça-feira, por enquanto, né, até o momento que nós estamos aqui produzindo esse podcast, não há definição ainda, né, na TV aberta de onde será essa transmissão de Brasil e Peru na terça-feira. Então, pelo menos por enquanto, nós estamos aqui gravando esse podcast, nós não temos ainda, né, a definição do que vai acontecer no jogo Brasil-Peru terça-feira, mas provavelmente na segunda-feira, se já houver alguma definição, a gente traz aqui para o torcedor, né, estar atento e acompanhar. Na TV por assinatura, né, parece que a Turner comprou os direitos, enfim, e na TV aberta a gente precisa aguardar. Afinal de contas, houve uma grande mudança aí na questão da venda de direitos esportivos das eliminatórias, né? Direitos de TV, e aí o que a gente está se deparando é uma grande bagunça no começo de eliminatória. Vamos aguardar então. O fato é que Brasil e Bolívia se enfrentam hoje, 9h30 da noite. Boa sorte para a seleção brasileira. E nesse final de semana temos aí a Fórmula 1 também em Nürburgring, o Grande Prêmio da Alemanha, né? E nós teremos aí Lewis Hamilton podendo quebrar mais o recorde, podendo igualar o número, né, de vitórias de Michael Schumacher. E justamente na Alemanha, numa pista que o Michael Schumacher pilotou demais. Enfim, será que o destino quer que o Lewis Hamilton quebre esse recorde na Alemanha? Será? Vamos ver, né? A prova começa nesse domingo, vai ser um pouquinho mais cedo, às 9h10 da manhã, né? O GP da Alemanha, e claro, com certeza vai ser muito legal acompanhar mais uma vez o Lewis Hamilton
em ação, e a Fórmula 1 também, né, que não tem nenhum piloto brasileiro, né, lamentavelmente o Brasil está fora do cockpit, né, mas, enfim, nós teremos, portanto, emoções fortes na Fórmula 1 nesse domingo, prova começando às 9h10 da manhã, e claro, vai ser muito legal, com certeza, né? E com isso a gente vai encerrar aqui o nosso podcast, nosso Radar Esportivo. Você que nos acompanhou, já aproveito para pedir para que você se inscreva mais uma vez aqui no nosso canal, o canal do Portal Galera Mix, e claro, né, ative o sininho e deixa seu like, né, se você gostou do programa, deixa seu like e interaja com a gente. Você pode acompanhar também no site, enfim, o podcast Radar Esportivo sempre trazendo novidades para você, tá certo? Meus amigos, um grande abraço, um ótimo final de semana, segunda-feira tem mais, e lembre sempre, se tá na rede, é gol!